Inclusive, minha filha, quando entra no Instituto Federal de Gaspar, ela sofre xenofobia e racismo de raça, Nossa. porque quando ela adentra ali, eles são cruéis, porque ela entra por cotas raciais. E quando ela entra por cota, eles reclamam a questão da cota. Mas a cota é uma lei, é um direito, né? Sim. Então ela só É um exigir resgate, é um né, é um resgate, resgate, é é Sério, uma uma antiga. é aham. uma é uma é um resgate e o salvamento. Não vou dizer que é um salvamento, porque eu acho que é uma palavra muito, né, que não entra É uma dentro ação dessa é uma ação É afirmativa uma ação só, né. afirmativa, né. afirmativa. Então nós temos Mas muito ainda que aham, caminhar para sim. garantir E todo o aí prejuízo que já foi dado. sim, porque a Exatamente. gente está em busca disso, não é que a gente não saiba mais, a Uhum. gente sabe, porque quando para eu estar hoje aqui e estudar, eu não conseguia, no estado do Amazonas, entrar numa faculdade, particular, porque eu sou uma menina periférica, de área de bairro ribeirinho, de beira de rio, do Rio Negro. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então eu tive que estudar o dobro, o triplo, para eu entrar numa universidade federal e bancar os meus estudos. E estar lá dentro, firmando a minha busca pelo conhecimento e a luta pelo meu território. Então, quando eu venho de lá, que eu falo que o conhecimento ele é libertador. Então, quando a gente adentra a academia, a gente estuda, a gente se liberta, o nosso horizonte ele se abre, né? E quando eu chego aqui no Sul e que eu vou fazer isso, por exemplo, hoje eu sou funcionária pública do município de Blumenau, mas atuo ainda em Gaspar, estou com um projeto de pesquisa em Gaspar que eu escrevi, é o terceiro da América Latina, sou dentro das bibliotecas para falar sobre os povos originários. E lá em Gaspar a gente está aplicando a Lei 11.645 através do projeto de pesquisa, que está sendo bancado internacional, é o terceiro da América Latina, veio uma verba e a gente está levando oficinas de cestaria indígena com os povos daqui do Sul. Por exemplo, eu procurei os líderes indígenas da região, por exemplo, o Sol do Amanhecer, que fica aqui próximo à Tocadão Fortista. Eu trouxe hoje, hoje nós tivemos uma oficina do cesto deles, ancestral, que eu acho muito linda a história, porque a história desse cesto, ela fala da ancestralidade da busca do alimento. Hoje eles fazem o cesto para comprar o alimento com a venda do cesto. Olha só o quanto brutal essa cultura sofre no Sul. Por exemplo, antigamente a gente fazia o texto para buscar. E hoje, como funcionária pública, eu vejo assim, eu não vejo assim de uma. Eu dizer assim, eu sofri racismo quando eu entrei, sofri xenofobia. Minha filha sofreu. Quando eu entro como essa funcionária pública, né, do município, né, eu não sofri, eu fui acolhida na escola onde eu estou, hoje eu trabalho na escola Francisco Lanzer, Sim. no bairro Tribés, eu sou muito querida na escola, assim, a diretora, todo mundo me acolheu muito bem, eu me identifiquei como uma mulher indígena, como uma mulher que luta pelas causas étnico-raciais dentro do chão escolar, que fala sobre essa questão da xenofobia, do racismo, do bullying, né, que as crianças sofrem dentro do chão de sala de escola. Então, no ano passado, logo que eu entrei na escola, eu já entrei fazendo um projeto junto com as moças da biblioteca para a gente falar sobre a questão dos negros, né? E aí a gente traz vários convidados e a gente fala sobre o racismo dentro da escola, porque a gente viu que o índice de violência com falas absurdas contra outras crianças, porque a gente sabe que uma fala machuca, né? Uma fala Sim, com certeza. maldita, que eu Tem um digo peso, assim, né. tem um peso de morte, porque para o outro, para aquele que está afetando, ele não sente, mas para aquele que é afetado, ele sente Uma profundamente, marca na nossa né, é uma cabeça. marca que vai ser profunda. Então, quando eu chego nessa escola, graças a Deus eu fui muito bem acolhida, a minha diretora amou, assim,
e acha muito importante de falar sobre as questões étnico-raciais. Eu sempre bato muito nessa tecla da minha escola, eu achei que eu ia ser expulsa, Não mas tivesse uma acolhida tão grande, né? né, e aí eu tive uma acolhida tão grande, eles estiveram disposto a falar, porque quando eu fui para uma roda de conversa na FURB, para falar desse professor dentro do chão de sala de escola e como eu falo e como eu aplico essa questão da Lei 11.645 sem ser questionada, sem ser, esse trabalho você não pode fazer, esse trabalho, porque nós temos ainda no nosso município nessas questões Sim. ainda sobre questões étnico-raciais ser Sim, falado com certeza. em locais públicos, né, de trabalho dentro da educação, mas para ter uma resistência, né, irmã, na saúde, Sim. como a nossa querida passou por isso também. Ô, Rosângela, tu chegaste a comentar sobre, né, tu tivesse uma acolhida, a escola te acolheu, o diretor acolheu, tá conseguindo aplicar o teu trabalho. Por mais que tu tenha se sentido impactada, né, por essa realidade do estado de Santa Catarina, do município, né, territórios diferentes, com culturas diferentes, mas tu tivesse uma acolhida no serviço público. Eu acho que isso é importante a gente estar trazendo também, porque a gente, né, pensa, como que os colegas, porque a gente está falando aí para os servidores, para as servidoras e para a sociedade como um todo. Como os colegas podem, o que eles devem e podem fazer para diminuir, né, esse abismo que existe, a coisa da xenofobia, né, todo esse racismo estrutural. E aí tu chegaste a comentar que tu não viveu isso, mas que tu viveu através da tua filha, que a tua filha sofreu aí xenofobia, racismo. Queria que tu falasse um pouquinho disso, porque a gente justamente vai falar disso, que a gente quando fala de mulheres, parece que todas as mulheres, a mulher branca, a mulher imigrante, a mulher negra, indígena, que elas têm as mesmas possibilidades na sociedade. Não. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, o teu relato traz um pouco disso. E eu queria que tu falasse um pouco disso que tu viveu, então, com a tua filha. Uhum. E aí, quando eu chego na FUB, eu ouço uma pergunta para eu adentrar nesse assunto, para enfocar essa questão do racismo que a minha filha sofreu, né? Eles me fazem uma pergunta: como o racismo te atravessa? Essa pergunta foi profunda para mim ali. Ele me atravessa como se fosse uma faca, porque ele me corta por inteiro. Quando afeta o teu filho, né, que é algo que nasce de você, que você cria, que você acolhe, que você ama, né, como as Mães do Amor também tem um projeto, né, que acolhe seus filhos e que ama, aquilo me atravessa como uma faca profunda, porque quando eu olhava para ela e ela dizia: "Eu não aguento mais". E ela, como uma menina de traços indígenas, né, olhos puxados, porque a gente tem esses olhinhos puxados, né, cabelo negro, né, ela tinha pele branca, ela poderia muito bem se passar por gente da região, Sim. mas os traços delas, em termos fenótipos de rosto, entrega que ela não é da região. Então, com isso, ela sofreu esse racismo de raça. Falavam para ela que os rios eram sujos, que a cidade eram sujas, faziam brincadeirinhas, por exemplo, com ela em relação aos povos indígenas, né? Vocês vestem roupa lá? Vocês andam nus? Aí ela dizia assim: que eu saiba, não. Hoje nós somos indígenas que vivemos numa sociedade onde nós vivemos debaixo de leis, né? Ou se você não vive, eu a vivo, né? Porque eu estudo, tenho direito à educação, tenho direito à vestimenta, eu tenho direito a todas as coisas, assim como você tem. Tecnologias, como A qualquer pessoa, né? tecnologia, eu sou uma pessoa normal, eu não sou uma pessoa anormal só porque eu me identifico como uma menina indígena. O teu solo não é melhor que o meu solo. Então ela sofreu muito disso, apesar dela falar, apesar dela lutar, a se impor, aquilo mexeu profundamente com ela, porque ela não conseguia estar sendo aceita no espaço.
que ela habitava, que aquele era o território dela, de adolescente, de estudo, de ser acolhida naquele momento. E se constrói as E isso é relações, onde que constrói né? relações, porque depois, quando ela sai daquele território familiar, que é eu e a proteção de os avós, e Uhum. onde nós estamos, que ela vai para esse território de educação, Vai buscar o espaço né? dela, Ela vai né? buscar o espaço dela, ela tem essa, Encontra um espaço né? hostil, né? Ela tem todo esse processo hostil, e aí ela toma uma porrada, e aí ela se fecha, e aí ela diz, chega um período que ela diz bem assim, ou você me tira, ou eu vou pedir para o meu pai me tirar. Nós fomos na direção, resolvemos um monte de coisa, fizemos tudo, mas ainda, como vocês sabem, algumas pessoas ainda do seu jeito querem tratar como se isso fosse, é uma brincadeira. Sim. Eles É são muito duro jovens. isso, né? E aí você, como mãe e educadora, porque você também, além de ser mãe, você é educadora, né? Sim. Eu não concordo com isso, né? E aí ela pegou, saiu, foi para uma outra escola, e lá, quando eles quiseram fazer a mesma coisa com ela nessa outra escola, e antes disso eu falei para ela, se imponha como uma mulher indígena, levante o seu tom de voz, fale firme, seja uma mulher de força. Não deixe que ninguém te humilhe pela tonalidade da tua pele e pela raça que tu é. E aí, quando ela chega nessa outra escola, que é uma outra escola pública, ela vai quase que sofrer a mesma coisa. Só que o que é que acontece? Ela diz bem, o que é que ela faz? O professor pediu para ela fazer um trabalho. Ela trouxe jogos. Ela disse: vou trazer os jogos no arco e flecha. Já que não querem que agora eu vou falar sobre minha cultura, e trouxe a cultura dela, e todo mundo, a partir dali naquela escola, começou a respeitar a cultura dela, porque ela parou de ser aquela menina que negava a sua raça. Se retirava, Ela, né? isso, se retirava. Ela passou a ser aquela menina que se colocava para lutar pela raça dela, para ela dizer: eu sou uma menina indígena, estou aqui, eu também tenho direito a esse território. Então, a partir daí, a gente foi construindo todo esse processo.